Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Hoje celebramos na liturgia a memória de São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars, como é mais conhecido. Um pastor da Igreja que verdadeiramente transformou a paróquia Ars, para onde foi nomeado, que a transformou radicalmente, fazendo da paróquia um centro de vida cristã e fazendo do confessionário da paróquia onde ele estava, onde ele começava muitas vezes a confessar à 1 da madrugada, onde quase não dormia porque passava a vida no confessionário, exatamente, ele foi verdadeiramente um pastor das ovelhas. E nós cantamos agora, no princípio, eu cuidarei das minhas ovelhas. É Deus quem cuida, mas o Santo Cura d'Ars cuidou também das ovelhas que lhe foram confiadas e muito mais do que isso. Ele é o padroeiro dos confessores. Rezemos hoje também pelos confessores, que tantas vezes, a quem o pede, vos acompanham, vos assistem e, em nome de Deus, perdoam, absolvem os vossos pecados. Vamos celebrar esta Eucaristia, preparemo-nos para isso, invocando a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, que fizestes de São João Maria Vianney um sacerdote admirável no zelo pastoral, concedei-nos que, imitando o seu exemplo, ganhemos para vós, no amor de Cristo, os nossos irmãos, e com eles alcancemos a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Aliança que eles violaram, embora ele exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança
que estabelecerei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Hei de imprimir na minha lei, no íntimo da sua alma, e gravá-la-ei no seu coração. Eu sei que o seu Deus e eles serão o meu povo. Já não terão de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada um a seu irmão: aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor. Vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Palavra do Senhor. Dai-me, Senhor, coração puro. Dai-me, Senhor, coração puro. Criai em mim, ó Deus, coração puro, e fazei nascer dentro de mim espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença, e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Dai-me, Senhor, coração puro. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com espírito generoso. Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos, e os transviados hão de voltar para vós. Dai-me, Senhor, coração puro. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezeis, Senhor, espírito humilhado e contrito. Dai-me, Senhor, coração puro. Alleluia, alleluia.
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus ordenou então aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a contestá-lo, dizendo: Deus te livre de tal, Senhor, isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe: vai-te daqui, Satanás, tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas as dos homens. Palavra da salvação. Vou deter-me um pouco sobre a primeira leitura da profecia de Jeremias, na qual ouvimos logo no princípio o seguinte: dias virão em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. É este o ponto de reflexão. Coisas novas, em regra, são bonitas e agradáveis. Quem é que não gosta de ter uns sapatos ou um fato novo de vez em quando, de comprar alguma coisa nova e moderna às vezes? Então, se é para uma festa, a alegria ainda é maior, ainda ficamos mais contentes. E quando, por exemplo, um homem e uma mulher vão casar, não terão eles grandes esperanças e desejos de começar uma vida nova? E na profissão, o atualizar-se, fazer outra formação, conhecer coisas novas, não será isto também um novo impulso na vida dessa pessoa? O que o profeta Jeremias nos dizia, e nos foi proclamado na primeira leitura, é que Deus quer renovar a sua aliança com os homens. Renovar quer dizer que alguma coisa já existia, mas agora quer renovar a sua aliança. E o primeiro passo nesta renovação da aliança, o primeiro passo que Deus faz, porque é Ele quem toma a iniciativa dessa renovação, é dar-se a conhecer. Deus revela-se a nós, seus filhos e filhas. E não é só isso. Revela-se-nos
e perdoa-nos também as nossas faltas. A aliança nova com Deus, por isso mesmo, quer dizer o Criador de todas as coisas, das coisas visíveis e das coisas invisíveis, como nós proclamamos no Credo, o Criador de todas as coisas inclina-se para os seus filhos e para as suas filhas e quer estar junto deles, quer viver com eles, por uma razão simples, porque nos ama, porque toma Ele a iniciativa de nos amar. E este é, de facto, o maior milagre, o grande milagre que Deus faz. Dá-nos a sua vida e fica conosco. Todos os dias, para todos os dias da nossa vida. Trata-se, portanto, falava em nome de Deus o profeta Jeremias, trata-se de renovar, de fazer nova uma aliança, a aliança de Deus com o seu povo. Mas a aliança já existia, a que agora vai ser renovada, já existia desde o Sinai, desde o Monte Sinai, inscrita, como todos nós sabemos, em pedra, em 2 tábuas de pedra, como se lê no livro do Êxodo. Agora, Deus, relativamente à sua lei, que é como quem diz, aos seus ensinamentos para a nossa vida, Deus quer inscrevê-la nos nossos corações. Não é em pedra, é nos nossos corações. E assim o dizia o profeta Jeremias, e nessa altura, com os ensinamentos que Deus nos dá, as pessoas dirão umas às outras: aprendamos a conhecer melhor o Senhor. Mas tudo isto, a inscrição dos ensinamentos de Deus de uma forma tão íntima na nossa vida, no nosso coração, tudo isto só acontece se o nosso coração estiver ele próprio renovado. Ou seja, se ele próprio estiver com disposições de acolhimento para tudo aquilo que é novo, para tudo aquilo que Deus quer renovar em nós. Porque se o nosso coração, eventualmente, e Deus queira que não seja assim, estiver cheio dos pecados antigos, é evidente, não haverá nele lugar para essas coisas novas, para essa aliança nova que Deus quer fazer conosco. Esta é a vontade de Deus que hoje nos é de novo feita presente, revelada. Assim nós saibamos ter esse coração fresco, digamos assim, novo, fresco, renovado e acolhedor, para fazer tudo aquilo, segundo os ensinamentos de Deus, tudo aquilo que Ele nos pede. Amém. Está connosco também um casal que hoje celebra as bodas de prata matrimoniais e quer renovar os seus compromissos diante de Deus. São eles a senhora Dona Alice Maria, o senhor Vítor Manuel Gomes. É o que vamos agora fazer com eles. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, os 25 anos, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração, em silêncio, e acompanhemo-los nós também com a nossa oração, invocando as bênçãos de Deus para eles, em silêncio.
E agora benzo as alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãos e irmãs, ao ato de fé de Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus responde, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como ouvimos no Evangelho. Oremos com todos os nossos irmãos da fé, dizendo, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo Papa Francisco, Bispo de Roma e sucessor de Pedro, para que viva com amor a profissão de fé no Filho de Deus e esteja ao serviço de todas as igrejas particulares, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos aqueles que pela fé acreditam na nova aliança, já não fundada na letra da lei, mas gravada por Deus nos corações, para que aprendam a conhecer o Senhor, desde o maior ao mais pequeno. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem. Leve os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por aqueles que trazem a lei de Deus impressa no íntimo da alma, para que o Senhor lhes perdoe todos os pecados, ofensas e misérias, e lhes conceda um espírito de arrependimento e um coração puro. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos fiéis de todas as igrejas do Oriente e do Ocidente, que submetem os seus pecados ao poder das chaves, para que creiam firmemente na promessa de Jesus, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos os que são assíduos à Assembleia Eucarística, para que professem a sua fé com humildade e não sejam ocasião de escândalo para ninguém, oremos. Cristo ouvi-nos. Senhor Jesus, nosso Deus e Salvador, que fundastes a vossa Igreja sobre a fé e o amor de Pedro, alimentai-a sem cessar com o Evangelho e o pão da vida,
vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que colocamos sobre o vosso altar na comemoração de São João Maria Vianney e por estes santos mistérios que lhe alcançaram a glória, concedei-nos o perdão e a paz. Por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São João Maria Vianney, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo deu graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione será distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo. Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Enaltecei comigo o Senhor, e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o
Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou de todas as angústias. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria e prudência. Farei com eles uma aliança de paz, farei deles e dos arredores da minha colina uma bênção.
Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste ao celebrarmos a festividade de São João Maria Vianney confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desejo a todos a continuação de uma santa peregrinação e, para aqueles que ainda hoje regressam a casa, uma boa viagem de regresso. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.